em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Reconheça. Reconhecer significa, você já conhece o Senhor, você já conhece alguma coisa, mas você vai reconhecer. Vou conhecer de novo. Então eu conheço aqui na igreja quem é Deus, eu conheço pela Bíblia quem é Deus, mas eu preciso reconhecer, ou seja, olhar todas as áreas da minha vida e ver Deus, ou não ver, que pode acontecer isso, de você não reconhecer Deus em algum caminho seu. Ele está dizendo que você deve reconhecer Deus em todos os seus caminhos. E o que ele vai fazer? Se eu reconhecer, se eu falar, eu preciso de Deus nessa área, eu preciso de Deus naquela área, ele vai endireitar as suas veredas. A aula de hoje é sobre reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. A aula de hoje é sobre ser sal e luz em todos os nossos caminhos. E a gente vai começar com essa imagem interessante que o Afonso colocou. E a gente vai começar pensando, então, sobre uma mente dividida. E eu queria contar para vocês a história. Gente, ele melhorou meu slide. Eu não tinha visto, ele fez isso de noite. Que belezinha. Deus sabe com quem a gente tem que casar, né? Sabe tudo, Deus. Olha que coisa interessante. Aquela ali faz de conta que é a Sara. Eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar porque acho que muita gente não ouviu. A Sara é uma moça que é contada a história dela nesse livro que eu recomendo vocês, Verdade Absoluta. A Sara é uma moça americana que trabalha, é uma menina cristã, cresceu na igreja, participou dos Teens 10, e ela cresceu aqui, participou, a família inteira é cristã, e quando ela estava com uma certa idade, assim, no final da adolescência, ela teve uns certos conflitos com Deus. Sabe aquela desviada que pode acontecer? De desviar e vai, tá, quem nunca, né? Tomara que muita gente nunca, mas muita gente passa por isso. Eu passei por isso. E ela se desviou. Depois ela se reconciliou com Deus, casou com um homem cristão e continua na igreja. Sara é um exemplo na igreja de cristã. Porém, a Sara se tornou uma profissional e foi trabalhar numa clínica de aborto nos Estados Unidos. Qual era o papel dela? O papel dela era mecânico. Ela tinha que ir lá na clínica, quando alguém procurasse alguém para falar sobre aborto, ela encaminhava essa pessoa, via se a documentação estava certa, até porque nos Estados Unidos muitos estados são a favor do aborto. Eu li um negócio que me deixou chocada. Tem lugares que até os 9 meses, se eles têm um tipo de... É considerado aborto, porque é assim, se a criança nascer, tem uma forma que a criança nasce, que seria em pé, saindo com a perna. Nenhuma criança nasce assim, né? Mas parece que tem um esquema que se a criança nasce dessa forma, que é praticamente morta, não é considerado aborto. É como se a criança morreu na hora do parto. Então, algumas práticas nos Estados Unidos, a autora fala que chega a ser ilegal, mas o que o médico faz para não ser considerado homicídio? Porque 9 meses, né? Eles sugam o cérebro da criança, tiram o cérebro da criança. A criança não tem condições de estar na posição de nascimento e tiram ela dessa forma pelos pés. E aí é considerado, nasceu morto, não é considerado aborto, mas existe essa prática. Me arrepia isso. Ainda mais para alguém que não pode ter filho. Isso é horrível de ouvir, né? Ou quem gostaria de ter ouvido um negócio desse. Mas enfim, ela trabalha numa clínica onde é legalizado o aborto e o papel dela é pegar a documentação e levar para o médico que vai abortar. Ela acha muito terrível isso tudo, mas ela consegue trabalhar nesse lugar e aos domingos ir para a igreja, cultuar e ter uma família cristã. A pergunta que a gente faz é: como que a Sara consegue colocar em compartimentos a vida profissional dela em uma ala e a vida religiosa dela em outra?
Como que ela consegue? E eu só estou usando a Sara aqui de exemplo para a gente pensar na gente. Não estou falando mal da Sara, porque eu não sei quem é. Mas como que a Sara consegue não se chocar ou continuar nesse trabalho sem se afetar por ser uma cristã e saber que Deus é contra o aborto? Irmãos, Deus é contra o aborto em qualquer estágio. Deus é contra o aborto, na minha visão do que eu entendo da Bíblia, até por anencéfalo. Anencéfalo que fala? Ele é contra. Porque o ser humano, a gente não pode dividir a cabeça dele com o corpo dele e dizer, bom, se ele não tem cérebro, ele não é uma pessoa. Não podemos fazer isso. Se eu faço isso, eu posso concordar com o homossexual que diz que a cabeça dele é uma coisa e o corpo é outra, não é verdade? Não, ele é uma criança. Não vamos entrar nessa discussão não, mas a ideia é que o princípio de Deus é pela vida. Ele é contra o aborto. Como que consegue trabalhar? A gente pensa que o caso da Sara é um caso horrível. Meu Deus, como que a Sara faz isso? Mas será que a nossa mente também não é dividida pelo que a gente é aqui e pelo que a gente é no trabalho ou pelo que a gente é em outros caminhos da nossa vida? Será que a nossa mente não está dividida um pouco? Ou pode correr o risco de estar dividida? Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então a Sara nos faz pensar sobre uma coisa que a gente ouve muito falar por aí, que é cosmovisão. O que é cosmovisão? É a visão de mundo. Como é que eu enxergo o mundo? Eu, por exemplo, se tirar esse óculos, eu não consigo ver a expressão de ninguém aqui. Eu não consigo, aqui na frente até consigo. Mas eu não consigo ver a expressão se vocês estão bravos, dormindo, acordados, porque eu não enxergo. 5 graus de miopia. O óculos ajuda a gente a enxergar. Cosmovisão é o óculos que eu ponho para enxergar o mundo. Como é que eu interpreto o mundo? Aquele iceberg ali, tá vendo a parte de baixo? Imagina que a parte de baixo é tudo que você acredita, pensa, suas crenças, seus valores, seus princípios. Ele está ali. Vamos dizer que você é uma pessoa. O que está aparecendo ali em cima é só a ponta do iceberg, é o seu comportamento, é você. Na verdade, ninguém sabe de verdade o que está lá no seu coração. Só Deus. Aquela quantidade de coisas que a gente acredita e que a gente pensa é, na verdade, demonstrada pelo que nós somos e o que fazemos. Mas atrás dessa pessoa que está aqui, da Silvana, tem 1 milhão de pensamentos. É ou não é verdade? Ainda mais de mulher, né, gente? Porque a mulher pensa 200 coisas ao mesmo tempo e faz 200 coisas ao mesmo tempo. Atrás da gente tem muita coisa. Aqui atrás de vocês tem um iceberg de pensamento. Muitos pensamentos. De concordância, de discordância, de aprovação, de desaprovação, de preocupação com essa aula, de estar aqui, de não estar aqui. Nós mostramos só apenas uma parte do que nós somos. Isso significa que quando a gente pensa em trabalhar, como é a nossa aula de hoje, sobre sal e luz, não é comportamento a princípio de que nós estamos falando. O comportamento é só o final, é só como que a gente diz? Efeito. O resultado. Existe causa, existe efeito. O comportamento é só o efeito. E o que tem causado o nosso comportamento? Por que eu me comporto da forma que eu me comporto? O que me faz vir à igreja todo domingo? Isso está lá embaixo do iceberg. Você pode ver todo mundo aqui todo domingo, mas o que faz, a intenção do coração, é só Deus que sabe. Mas é isso que a gente precisa trabalhar muito, mais do que o comportamento. Um exemplo, por que a gente perde, às vezes, muitos filhos? Eu vejo isso. Eu fui uma filhinha perdida. Eu tive uma adolescência, não só adolescência, uma juventude muito perdida. Mas eu fui na igreja quando era pequena. Eu acho que o meu pai, minha mãe não convivia com a gente, mas o meu pai devia olhar e falar que beleza, eu estou levando eles para a igreja, eles estão ouvindo a palavra. O meu comportamento era de ir na igreja, mas será? Como é que estava lá dentro? Isso é o mais importante que a gente tem que trabalhar. Isso tem que ser trabalhado dentro da igreja, mais do que o comportamento. É um alerta para nós.
E olha que interessante. Gente, ficou muito bom esse slide. Vou dar um beijo nele na hora que chegar em casa. Ó, cosmovisão. Ele fez um mundo assim. Se eu mostrar o meu para vocês, olha que diferença. É muito diferente. Cosmovisão, então, é o quê? Vamos ler junto? O que está dizendo ali? É a visão determinada. É o modo de olhar o mundo. Isso é cosmovisão, é como a gente vê o mundo. E a cosmovisão cristã, ou seja, como é que o cristão então tem que ver o mundo? Aí, vamos ler o que está dizendo embaixo? Como que a gente tem que ver? Começa... Lucas 10, 27. Quem sabe de cor o que está em Lucas 10, 27? O que está lá? Hein? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ou seja, a nossa cosmovisão, ela começa com a submissão da nossa mente ao Senhor do universo. Por muito tempo, a igreja tem a mania de falar assim, ó, nós precisamos de almas para Cristo. Não está errado, porque o que importa é realmente todo o ser. Mas veja bem que não é só a alma que a gente resgata culturas. Porque essa alma que vem para a igreja, ela vem num corpo, ela vem com uma profissão, ela vem com uma família. Então, o resgate, a submissão tem que ser da mente, porque a palavra de Deus diz que você tem que amar o Senhor, sim, com todo o seu coração, com toda a sua alma, mas com todas as forças e com todo o seu entendimento. Entendimento é mente, é a cosmovisão. Você tem que amar a Deus entendendo. Lembra o que Deus busca? Ele busca o culto racional, tem raciocínio. Esse culto, como o pastor fala, não acaba no domingo, porque esse raciocínio mental de Cristo, com a mente de Cristo, ele se estende para a minha profissão, ele se estende para a minha casa, para tudo que eu fizer. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. E sabe por que precisa endireitar? Porque a gente tem uma mente que precisa ser cativa a Deus. Quando ela não está cativa, a gente vai para caminhos que não são certos. Mas se comporta na igreja, bacana. E aí os outros exaltam até o comportamento da pessoa. Porque a gente não vê realmente o que está no coração. É só Deus que vê. Agora, hoje nós vamos pensar que... Como que é esse amor de Deus com todo o coração? Coração aqui nesse versículo 10, 27, também em Mateus, é cardia no grego. Então olha só o que diz aqui. Cardia seria, esse aqui são vários sentidos da mesma palavra para amar ao Senhor de todo o seu coração. Eu poderia substituir, para aprofundar mais meu entendimento sobre a palavra cardia, vamos ler? Vocês estão enxergando? Tá bom esse tamanho? Ficou um pouco pequeno, mas acho que dá, não dá? Então vamos lá? Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu centro afetivo. Olha o que Deus está falando quando ele diz nesse versículo, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Ele está dizendo o seguinte, o seu centro afetivo. Isso é tão bom para quando você está apaixonado por alguém que não é de Deus. Por alguém que você sabe, porque Deus avisa, viu gente? Eu estou falando experiência própria. Deus avisa e a gente é teimoso e vai lá e faz coisa errada. Mas Deus avisa. Mas eu deveria amar o Senhor com todo o meu centro afetivo, aquilo que me desperta um afeto. Eu tenho que amar o Senhor. Senhor, esse afeto aqui, ó. Esse meu centro afetivo está voltado por isso, mas eu te amo. Então, o Senhor tem mais amor aqui do que qualquer outra coisa. Segundo, amarás, vamos ler? Amarás o Senhor teu Deus, todas as suas decisões. Está relacionado à cardia.
Senhor, eu quero tomar uma decisão errada, mas como eu te amo muito, eu vou tomar a decisão, usando todo esse amor que eu tenho, a decisão certa. Porque amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração significa amar o Senhor teu Deus em todas, na hora de tomar as decisões e optar pelas decisões que glorificam a Deus. Terceiro, amarás o Senhor teu Deus com todas as suas escolhas. É diferente de decisão. Decisão, você está na frente de tem que decidir. A escolha parece parecido com decisão, né? Mas a decisão requer uma necessidade de você tomar uma postura. Você tem que chegar e falar, agora eu preciso decidir entre uma coisa e outra. Eu tenho que decidir. A impressão que dá da palavra escolha é que eu não tenho que necessariamente tomar uma... Por exemplo, a decisão, imposto de renda. Puxa, eu podia não colocar, agora que está na fase, né, do imposto de renda, eu poderia não declarar isso porque talvez não dê problema. Qual que é a decisão que eu tenho nisso? Bom, se você é cristão, você vai declarar. Não é? Porque não é o que legisla, não é o correto, então você vai tomar a decisão certa. A escolha pode ser assim, eu tenho esse menino cristão, e eu tenho esse outro menino cristão, e eu sou uma adolescente, eu vou orar a Deus para ver que escolha que eu devo tomar. Se eu não tomar escolha nenhuma, eu vou ficar sem namorado. Mas eu quero que ele me ajude na escolha. Eu não preciso tomar uma decisão. Não sou obrigada a namorar com ninguém. Mas se eu vou escolher alguém, eu preciso amar ao Senhor, meu Deus, para para ter uma escolha. E por último, amarás o Senhor teu Deus. De todo o coração significa tudo aquilo que faz você ser você, ama a Deus. É isso que o versículo diz. Não estou dizendo que é isso que a gente consegue fazer. Mas o que Jesus fala para a gente fazer é isso. E aí o Jesus, inclusive nessa parte aqui, são as próprias palavras de Jesus. Agora, não é só de todo o coração. Ele diz de todo o seu entendimento, que é dianoia. Pensamento pode ser traduzido como pensamento crítico. Então era como se Deus, eu não botei a frase de novo, mas é como se fosse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu pensamento crítico. Eu posso ter pensamento crítico? Eu devo ter. Porque a Bíblia fala que eu devo reter o que é bom. Se eu estou retendo é porque de alguma forma eu tive um pensamento crítico. Mas a palavra de Deus está dizendo, você tem que amar o Senhor teu Deus na hora que você tiver esse pensamento crítico. Ou seja, olhar, ter uma cosmovisão bíblica, botar o óculos cristão de amor a Deus na hora de ter um pensamento crítico. Literalmente, dianoia significa raciocínio completo. Isso aqui eu achei fantástico, gente. Olha que interessante. A gente pensa que amar o Senhor teu Deus de todo o seu entendimento significa, eu só tenho esse lado, eu só tenho essa visão, eu não preciso ter outra, porque essa visão é a única que eu preciso aprender. Olha só, literalmente o que ele está dizendo ali, em de todo o meu entendimento, significa raciocínio completo, incorpora os dois lados de uma questão para chegar a uma conclusão. O que significa? Quando Jesus fala, não peço que livre do mundo. Não foi isso? A gente não... Que tire, mas livre do mal. Obrigada. O que ele diz quando não peço que tire do mundo? É impossível a gente não ser bombardeado com os dois lados. É impossível. Você liga a televisão, você é bombardeado. Você conversa com alguém, você é bombardeado com uma ideia que não necessariamente é cristã. Mas ele diz que amar ao Senhor com todo entendimento significa aquela pessoa que pensa, avalia os dois lados de uma questão para chegar a uma conclusão. E ele tem uma cosmovisão bíblica. A Bíblia tem resposta para todas as nossas perguntas? Tem. Ela responde lá literalmente se eu devo namorar com fulano ou namorar com ciclano. Literalmente não vai estar o nome lá do seu marido, mas ela dá princípios que te ajudam a saber. Esse raciocínio amplo é essencial para amar o Senhor e ao próximo. Raciocinar amplamente.
é também um instrumento de autodestruição, quando sem a luz e o poder de Deus. Por exemplo, se amar o Senhor teu Deus com todo entendimento, quer dizer que eu estou bombardeado com posições diversas. Mas eu amo o Senhor, vou tomar a posição certa. Porém, se eu não tiver a luz de Cristo nesse entendimento, olha o que pode acontecer. Lucas 1:51. Vamos lá, o que diz Lucas 1:51? Quem pode ler bem alto? O pessoal não está filmando? Se estiver filmando, procura aí na sua Bíblia. Vai, 1:51. O que diz? Pode falar bem alto. Isso. Olha só, agiu com o braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Pensamentos soberbos é dianoia. É a mesma palavra de entendimento que você deve amar a Deus. Quando não é, esse entendimento não está à luz de Cristo, olha o que a gente pode virar. Ter pensamentos soberbos. Será que a gente não é soberbo? Como cristão? Quando a gente acha que sabe mais, quando a gente acha que entende mais, esse pode ser o perigo de quem tem uma dianoia, mas que não é usado pela luz de Cristo. O Renato, levanta a mão quem pode ler. Efésios, aqui ó, Renato. Efésios 2:3, vai falar da vontade dos pensamentos. E alguém já prepara o outro Efésios. Efésios 2:3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne. E fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Fazendo a vontade do entendimento. Aí está do pensamento, é do entendimento. Eu faço a vontade do entendimento, mas esse entendimento aí é daqueles que não eram de Cristo. É o mesmo dianoia, sem a luz de Cristo. Efésios 4:18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Entendimento obscurecido. Se eu tenho um entendimento, mas ele não está submisso a Deus, eu posso ter um entendimento obscurecido. E por último, levanta a mão, Colossenses 1:21. Quem gostaria de ler? O Fábio. Olha que interessante esse. E a vós outros também, que outrora éreis, estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Aqui tem uma versão que fala era hostil em mente. Uma mente hostil, ou seja, um entendimento hostil. Olha como é quando o entendimento de amar a Deus, a mesma palavra, sem a luz de Cristo, quando você não põe a luz de Cristo, o que pode acontecer? Então é um alerta para nós, amarás o Senhor de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Quero mostrar para vocês esse desenho. Eu peguei da Juliana, para lá da Educação por Princípios. Gente, olha que interessante. A gente vê primeiro, aqui é mais ou menos um esquema de como que as ideias entram na sociedade. Como que as ideias entram na sociedade. Nós estamos falando hoje sobre mente dividida. Estamos falando hoje sobre ser sal e luz. Por que nós estamos falando sobre isso hoje? Porque domingo passado e retrasado, tanto os dois professores que deram aula falaram sobre as bem-aventuranças, deram uma introdução, o Samuel e o Perotti, uma introdução ao Sermão do Monte, falaram das bem-aventuranças. As bem-aventuranças é Jesus falando para os discípulos e para as multidões que estavam lá, que, olha, esse é o modelo de caráter que você deve ter. E aí a gente está lendo agora, pensando sobre mentes divididas, porque logo depois que Jesus fala as bem-aventuranças, Jesus vai falar para esse povo, vocês são sal e vocês são luz. Então veja bem, no Sermão do Monte ele está falando que a gente é sal e que a gente é luz. Então nós vamos ver que sociedade é essa que a gente é sal e a gente é luz. Que sociedade é essa que a gente não está fora dela? Porque Deus manda você estar nela, sendo sal e sendo luz.
Não peço que tire do mundo, mas livre do mal. Não tira, mas livra. Se não tira, porque eu tenho que estar lá. Mas me livra de ser contaminado pelo mal. Então vamos lá. Quem é a primeira turma lá? Intelectuais. Quem são os intelectuais? Aqueles altamente estudados. Filósofo, a pessoa que estudou mais. A gente pode pensar o seguinte, se a gente está vendo nesse esqueminha como que as ideias entram na sociedade, vamos pensar assim, ó, até mesmo as pessoas religiosas, né, que estudam, e os filósofos, né, a gente tem aí o Karnal e tem tantos outros aí. Essa turminha, os intelectuais, são aqueles que criam novas teorias e ideias. Aí você pode pensar, imagina, eu que não tenho tanto estudo assim, eu até tenho as ideias. É verdade, você tem também. Mas pode estar sendo influenciada por aquilo que você leu, por aquilo que você pesquisou, por aquilo que você ouviu. Intelectuais é o pessoal que escreve teorias, que escreve livro e tudo mais. Irmãos, a gente tem bastante intelectuais no meio cristão? Bastante. Precisaria ter mais que fossem influentes na sociedade? Sim, precisaria. Seria bom se tivesse mais gente como aquele... Como é que chama lá o que é lá das coisas do espaço? Que é crente? Hã? Adalto Lourenço. É um cara que tem uma cosmovisão bíblica, está no meio científico. Ele não é criacionista, ele é criacionista no meio de todo mundo que é evolucionista e ele está lá firme e é considerado uma pessoa intelectualmente com os PhDs. Aqui na nossa igreja a gente tem vários humildes, pessoas humildes que tem gente aqui que nem sabe que tem PhD. Temos aqui, inclusive aqui hoje. Tem PhD, mas é de uma humildade que você fala, não, sério que ele tem PhD? Tem. Oi. PhD, mas eu não sei o que é isso. O que quer dizer isso? Roberto, você pode... Essa sigla PhD quer dizer o quê? Roberto, explica para ele o que é PhD. É doutor em filosofia. É uma sigla. Não, é o nome, né? Mas qualquer pessoa que estuda e faz mestrado e depois faz doutorado, certo? Ele ganha o título de Physic Doctor nos Estados Unidos. Aqui não chama isso, chama doutor. É. Mas o nome, historicamente, não é? Porque as primeiras universidades... Não é que filosofia só estudava... Filosofia era um campo muito amplo de estudos, né? Então, esse é, historicamente, a origem desse nome, mas é um título. É um título. Mas vocês estão entendendo? Complete a frase. PhD em física, PhD, não é isso? Ele falou. Fala de novo em inglês. É a sigla do termo em inglês, physic, que é... Com P? Física ou é com P? Que é, sim, philosophy, doctor. PH de filósofo, Isso. e D de doctor. De doctor. Isso. Pode? Pode. Do PhD, assim, comumente é uma graduação acima do mestre. Então, quando você faz uma graduação, você fez lá. Eu fiz, por exemplo, pedagogia. Aí eu sou graduada. E aí eu fiz depois o mestrado, depois eu fiz o doutorado. Então, o PhD é o título de quem faz um doutorado. Basicamente. Ele está lá no topo, é o professor dos professores dentro daquela área. É o mais bambambam dos bambambãs. Mas o fato é o topo da cadeia alimentar lá da sabedoria. A ideia é que aqui nós temos PhDs, intelectuais. Depois, quando eles têm essas ideias, escrevem livros. Não é? Você não vê tanto livro aí, eles escrevem, eles publicam as suas ideias e as suas teorias. E aí o que acontece? Quem vem depois? Os artistas. Quem são esses artistas? Bom, é a turminha que ouve essas ideias, lê essas ideias e
pegam os talentos e dons que eles têm e compartilham essas ideias com a criatividade. Você quer ver uma pessoa criativa? Anitta. Vocês espero que não tenham tido o desprazer de escutar a última música dela. A gente precisa, viu, gente? Que trabalha na editora, precisa saber tudo o que acontece quando a gente está escrevendo. Não tenho coragem nem de citar o que ela fala na última música, que é considerada a música, uma das mais tocadas no mundo. É horrível, não vale a pena nem procurar, não edifica ninguém. Aí você fala, mas por que a Anitta fez isso? Porque ela tem uma cosmovisão por trás que faz ela fazer isso. Então, esse é o artista. Esse artista, com a sua arte e criatividade, ele influencia quem? Os profissionais. No caso da Anitta, já vai direto para o povão, né? Mas passa pelos profissionais. Os profissionais é quem consolidam as ideias. Então, por exemplo, profissionais da lei. Tem uma pessoa lá chamada Darwin que fala da evolução da espécie, certo? Esse Darwin é um intelectual. Um artista pega a ideia dele, nesse caso, tem 3 influenciadores do Ocidente, que nós não podemos viver sem eles, infelizmente, que é Darwin, que é Freud e que é... Qual que é o outro? O outro lado da sociologia. O barbudão. Ai, gente, o barbudo Darwin tem outro. Marx. Tripé do século. Marx, da sociologia, Darwin, da ciência, e o nosso amigo Freud, da psicologia. Por que é tripé? As ideias ocidentais foram bombardeadas por esses 3 intelectuais. Aí você fala, imagina, não foi? Foi. Inclusive dentro, vou falar da minha área, pedagogia, essa parte de educação. A ideia que você tem de criança é uma ideia quase que construtivista. Por que ela é construtivista? Porque você vai falar, não tem nada a ver. Mas lá atrás, eu tenho um darwinismo falando ali, influenciando. É um assunto para outro dia. Mas o fato é que eles influenciam. E aí as pessoas fazem a lei. Por exemplo, até um tempo atrás não tinha lei para transgênero. Hoje tem leis. Porque alguém deu a ideia, que tem a ver com Freud, tem a ver com Marx, porque Marx fala da divisão da sociedade, e tem a ver com qual que é o terceiro, gente, que eu esqueço? Darwin, tem a ver. E aí deu a ideia do transgênero, e até muita gente fala, mas não é. Gente, o caso do anencefalo que eu estava dizendo, Nancy Pierce, ela fala um negócio interessante. Ela diz assim, a pessoa que diz que existe o corpo e existe a mente, que ela diz, eu posso abortar uma criança sem cérebro, em última análise ela está dizendo, o corpo é composto por cérebro e é composto por corpo em si. Se a pessoa não tem cérebro, você pode não falar isso declaradamente, mas ele não existe, portanto eu posso abortá-lo. Isso é lembra do iceberg? É o pensamento que está ali por trás. No que isso culmina? Bom, se eu tenho um corpo e esse corpo é separado da minha mente, porque essa era uma discussão da Igreja Católica, na época do Iluminismo, que eles diziam o seguinte, igreja, beleza, vai. Vocês cuidam do coração, a igreja cuida do coração aí, dos sentimentos, essa parte afetiva, e a ciência cuida do corpo. Não existe essa divisão para Deus. Deus manda amar de todo o seu coração, de todas as suas forças, enfim, mas eles causaram essa divisão. O que acontece com isso? Em última análise, essa coisa vai indo, chega um ponto que quando a pessoa que eu disse antes, o homossexual diz assim, sabe esse corpo? Esse é meu corpo. Esse meu corpo tem um órgão sexual masculino, mas na minha mente eu me sinto mulher. E a gente cai na ideia de achar que isso é possível. Não é. É lógico que muita coisa influencia. Não tô querendo, eu acho que o homossexual sofre demais. Tem cristãos que não têm prática homossexual, mas passam pela luta do homossexualismo. Eles precisam ser cuidados, porque não deve ser uma coisa fácil. Mas a ideia é, se a gente entra na ciência, vendo as pessoas dessa forma, a gente divide corpo de alma, e a coisa é a ideia do intelectual que passou por artista, e aí o profissional vai lá e faz uma lei, dizendo homofobia. Você é homofóbico porque você disse que ele... Eu estava falando para o Afonso esses dias, o que faz com um homem que é trans, né, que se tornou mulher, se vê como mulher,
fez a cirurgia e tudo mais. O que faz com esse homem quando se ele tiver câncer de próstata? O hospital pode tratar o câncer de próstata dele ou vai ser homofóbico porque está tratando câncer de próstata na Cláudia Joaquina? Então, o mundo está ficando louco. Mas as leis chegam a ser feitas porque o intelectual fez, o artista espalhou e aí o profissional fez. E daí chega nas pessoas comuns. A minha pergunta é, como é que a igreja, isso aí é a maneira como as ideias penetram na cultura. Pergunta para a gente pensar, como que a igreja envia missionários na cultura? Nesses 3 aí, pelo menos nos 3, a igreja está treinando o missionário intelectual, que é aquele cara cristão que fala assim, eu vou me dedicar à física. E eu vou ver a física como um ministério missionário. Porque a física vai revelar Deus. Sabe por quê? Porque Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Educação por princípio agora. Tem alguma coisa que eu estudo nesse mundo que se eu estudar a fundo e chegar no princípio dela, não me leve a Deus? Não existe. Se você estudar profundamente tudo, você vai, com seriedade, você chega a Deus. Porque Deus é Bará, é o Criador. Bará, que a gente falou até na aula, é o Criador de todas as coisas. Só Ele cria. Esse verbo Bará, no princípio criou Deus, é só para Deus. Não existe na Bíblia esse verbo para falar, e Josué criou um exército. Não usa Bará, usa outro verbo, porque Criador é só Deus. Então, como que a igreja envia missionários para essas culturas? Como que a igreja envia missionário artista? Será que muitas vezes a gente fala, não, a gente só reconhece ministério quando é um pastor e um missionário? E tem até uma história nesse livro interessante, que fala de um rapaz que queria muito ser pastor e queria muito ser missionário, porque ele queria, de forma sincera, servir a Deus. E aí, sabe o que acontece? Ele vai para o seminário, mas ele não tinha jeito nem para falar, nem para visitar as pessoas, nem para pregar. Ele não tinha esse dom. E aí ele fica muito frustrado, porque ele fala, mas é isso que eu quero, é servir a Deus. Alguém do seminário, graças a Deus, fala para ele, o que você tem vontade? O que você tem habilidade? O que você acha que Deus te deu o dom? Ele falou, eu tenho muito vontade de fazer filmes. Porque quando eu vou no cinema, eu vejo que as salas estão lotadas. Pessoas que não são cristãs lotam as salas mais do que a igreja. Eu acho que o filme é uma maneira de alcançar. Aí o seminário falou, sai do seminário, por favor. Vai fazer filme. Porque você precisa ser um missionário da cultura. E aí, quando essa pessoa for, o Espírito Santo utilizar essa pessoa dos filmes que você fez, vai ter um pastor lá. Vai ter um pastor lá para falar. Lembra, reconhece-o em todos os seus caminhos. E ele endireitará as suas veredas. A gente precisa de artista, a gente precisa de intelectual e precisa de profissionais. E não vai dar tempo de eu terminar minha aula, nem cheguei no Sol e na Luz, hein? Ó, o que é cosmovisão bíblica? Vamos ler? É pensar cristamente. Significa compreender que o cristianismo tem a verdade sobre uma perspectiva para interpretar todos os assuntos da vida. Muito bem. Deus tem, Ele é criador. Lembra do Bará? João 1, no princípio era o verbo. Agora, como obter uma cosmovisão cristã? Então tá bom, eu tenho que ter essa visão de que todas as áreas da minha vida eu sou sal e luz. Em todas as áreas da cultura eu tenho que ter ali um missionário. Um missionário na lei, um missionário, até vou dar um exemplo no final de um missionário fantástico dentro da política na Inglaterra. Olha que interessante. A primeira coisa que eu tenho que entender é entender que eu tenho, por muitas vezes eu posso ter, a igreja pode ter uma mente dividida, que é aquela imagem bonita que o Afonso colocou. Eu tenho que identificar a mentalidade dividida no meu pensamento e fazer um diagnóstico do modo como funciona. Irmãos, o que a gente faz nos outros 6 dias fora daqui? É culto também, como o pastor fala? Será que a minha mente não é dividida? Será que eu vejo, como é que eu vejo quando alguém da nossa igreja, um jovem fala, eu vou ser um físico? Como que eu vejo isso? Eu vejo isso como uma missão? Eu olho para ele e falo assim, puxa, eu preciso orar porque ele é um missionário nessa área. O coitado vai chegar lá, vai ver tanta coisa que não fala de Deus, mas Deus está pondo ele ali para ser sal e para ser luz nessa área. Por quê?
Porque as ideias na sociedade chegam assim, eu preciso de intelectuais ali. Como que a gente vê? Olha, eu quero ser um artista. Eu acho que a igreja tem mais pavor ainda, né? Quando fala que quer ser um artista. Não é? Ai, você é um artista da Globo. Só acha que existe artista na Globo, né? Como que a gente vê? Será que a gente olha para ele e fala, esse artista vai ter um comportamento tão fantástico, ele vai negar papéis, talvez, não vai participar de alguns, ele vai fazer filmes. Repararam quantos filmes cristãos surgiram? Que mexem com a gente. Tem uma turma de uma igreja nos Estados Unidos que faz filme, né? Gente, cada filme fantástico que edifica. Precisa de profissional nisso. Então, a gente tem que identificar, será que a igreja está olhando para o mundo dessa forma? Porque sal não é para ficar no saleiro. É para ficar no saleiro? Não faz diferença nenhuma o sal ficando aqui dentro, no saleiro. Olha só, como eu articulo, eu até dou uma atividade que não vai dar tempo, mas eu vou conversar com vocês. Pensa cada um na sua profissão aí. Se é aposentado, pensa na profissão que teve. Se vai ter uma profissão, pensa na profissão que vai ter. Olha só, como eu articulo uma perspectiva de cosmovisão cristã em minha profissão? É muito fácil, porque eu trabalho na editora, gente. Eu ganho para ler a Bíblia, eu ganho para orar. Vocês, como é que o pessoal fala? Vocês que lutem. Eu estou bem lá. Se eu fechar o olho na editora assim, ó, ninguém para e fala, não vai trabalhar, está passando mal? Eles sabem que está orando. Mas o nosso chefe, né, como de todo mundo, é Deus. Você tem lá a sua responsabilidade. Mas, em cada profissão. Tem a história de um rapaz nesse livro. Olha, eu sugiro que você leia. Eu comecei a ler esse livro, não li inteiro. Quando eu comecei a ler, eu achei difícil. Guardei. Falei, gente, não é pro meu nível. Guardei e deixei. Depois eu pegava mais um pouquinho, parece que está ficando mais fácil. Hoje eu já acho mais fácil. Mas estou com esse livro há muitos anos. Eu já acho mais fácil. Às vezes livro tem hora certa de você ler, né? Mas ele dá um exemplo de um advogado chamado Shen, que ele era crente e tal, queria ser ministro da palavra também, mas não levava jeito. Falaram, vai fazer direito. Ele foi fazer direito, histórias verídicas. Casou, está na igreja, se envolveu em todos os departamentos que podia na igreja, porque queria adorar a Deus e entrou numa crise terrível de meia-idade, porque ele falou, eu não estou, fico lá horas trabalhando como advogado, tudo bem, eu tenho um valor moral, eu tenho padrão, eu dou meu testemunho, mas eu acho que eu estou perdendo meu tempo olhando para as leis, sendo que podia estar fazendo uma outra coisa, entrou numa crise. Até que um dia ele fez um curso, que ela fala aqui, eu até tive vontade de fazer esse curso, falando sobre uma perspectiva bíblica da sua profissão. E ele chega à seguinte conclusão, ele era um advogado, olha que bonito, gente. As pessoas consultam advogados quando estão passando por dificuldades. Viu o que a gente estava falando? É uma oportunidade fenomenal para ajudá-las a fazer o que é certo. Advogar, olha como ele olhou o direito depois que ele põe o óculos da cosmovisão cristã. Advogar é o meio de Deus confrontar. Esse é o princípio maior do advogado. É isso que ele está dizendo. Ele entendeu que abaixo desse conceito cristão vem os outros conceitos que eu aprendo na faculdade e tudo mais. Mas esse é o princípio. É o contrário, né? Essa é a raiz que é o princípio, que é embaixo. Advogar é o meio de Deus confrontar o erro. Tem alguém errado. Não é verdade? Se você está entrando num litígio, no que for, tem alguma coisa que precisa acertar. Então, advogar é o meio de Deus confrontar o erro, estabelecer a justiça, defender o fraco e promover o bem público. Não é bonito isso? Não é uma visão cristã? Não é simplesmente ser o advogado que coloca um versículo na pasta dele quando entrega. É ser o advogado que olha para a profissão dele dessa forma. O exercício que nós não vamos fazer, porque já são 11h20, não vai dar tempo, é você fazer isso, procurar alguém e pensar nisso. Como é que na minha profissão, será que eu consigo ver isso em engenharia? Eu consigo. Eu consigo ver isso em pedagogia? Consigo. Psicologia? Super consigo. Tinha uma amiga minha em São Sebastião que um dia ela chegou triste, eu era da igreja de lá, ela chegou muito triste, ela acabada, e eu ri tanto, até hoje quando eu conto isso eu dou risada. Ela chegou em mim muito triste assim, daí, Carla, vamos para a reunião de oração. Aliás, gente, venha na reunião de oração. Eu posso falar isso hoje porque eu estou vindo, porque antes eu não vinha. Eu não podia convidar vocês porque eu não vinha. Agora eu estou vindo toda quarta. Acontece 1000 coisas na hora de sair para a reunião, mas a gente vem. Não é a Sônia, pastor Daniel, não é gostosa? A Sônia vai no piano, toca música tão lindamente,
E ela manda no celular os pedidos de oração. E só de você estar junto com os irmãos... Olha, semana passada essa semana tinha 15 pessoas. Na outra tinha 17. Vem na reunião de oração. Se não pode vir, vai com o Samuel. Por isso que eu não estou indo online, viu, Samuel? Porque eu estou vindo. Tem 5h30 reunião de oração. Você não pode 7h30 à noite. Antes do culto. Isso é no culto. Na quarta tem aqui. Venha. E o que eu estava falando? Da Ana Carla. A Ana Carla, uma amiga minha de São Sebastião, que um dia ela estava muito mal. Ela disse, eu não estou bem, eu não estou bem. Falei, vamos para a reunião de oração. Fomos para a reunião de oração. Chegou na reunião de oração, ela falou, eu queria pedir uma coisa. Eu queria que Deus me ajudasse muito, melhorasse o meu ambiente de trabalho. Porque ele é muito pesado. Eu vejo muito sofrimento, muita coisa ali, e isso me deixa muito, muito mal. Aí o pastor olhou para ela, começou a rir. Eu olhei para ela, comecei a rir. Falei, Ana Carla, você trabalha no pronto-socorro, o único pronto-socorro de São Sebastião. Gente, tem dia que ela parecia que estava igual um RG, sabe assim, plastificado, igual um RG, porque apareciam uns casos ali de acidente, coitada, ela ficava ali na porta para receber, toda... É fácil, não é? Aí o pastor falou, mas nós vamos orar para Deus te dar sabedoria para aguentar, porque não é fácil. Cuidar de doentes, né, Janine? Vendo a pessoa ali que talvez não tenha cura, não é uma profissão fácil. Mas é uma profissão que você vai debater de frente, a psicologia e tudo mais. Necessidade de influenciar o mundo como luz do mundo e sal da terra. Qual que é a função do sal? Vamos ler a primeira aqui? É o tempero que dá sabor. Abre lá em Mateus 5. Olha só, Mateus 5,13 diz assim, para a gente ir encerrando. E, na verdade, a aula é sobre isso, sal e luz. E eu fiz essa volta toda para você ver que não adianta, você já sabe o que é ser sal e luz na sociedade, não sabe? Você só precisa entender melhor, eu acho que a dificuldade da igreja é entender que tipo de influência que você faz na sociedade. A gente está achando que sal e luz é simplesmente, eu vou lá, vou falar um versículo, vou fazer um culto. Não, é muito mais profundo. É colocar na sociedade missionários que são médicos, psicólogos, enfermeiros, artistas, design gráfico. O Afonso tem uma vontade de fazer um curso de design gráfico. É que o Afonso é na dele, ele não é muito de ficar dando aula igual eu. Mas ele tem vontade, porque ele fala como falta design. E ele tem vontade, porque falta na hora da pregação auxiliar o pastor. Na hora de fazer falta. Você fala, mas isso é tão sem importância? É muito importante, porque o mundo age de uma forma extremamente profissional. E a gente precisa ser profissional no que a gente faz. Olha só que interessante. Lá diz assim, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Isso está tudo na revista. Aliás, tem 4 revistas para vender lá, se você tiver interesse. Sobraram 4. Tempero. O sal, Jesus usa a figura do sal, porque o sal, uma das funções do sal é temperar, dar sabor à comida. Então, vamos pensar na nossa igreja. Bem prático, assim. Bom, a sua presença dá que sabor ao ambiente? Aqui dentro da igreja. Vamos ser sinceros, gente. A gente precisa melhorar como sal aqui na igreja. A gente precisa melhorar como sal na igreja. Eu estou falando isso com muito amor no coração, me colocando como Paula, a pior das pecadoras, tá? Então, pensa assim, olha para mim e fala, a Silvana é a pior de todas. Não tem problema, mas a gente precisa melhorar aqui na igreja. Parar de ficar julgando um departamento, julgando o outro, tendo conversas compartimentadas, às vezes fazendo um comentário do pastor, fazendo um comentário que não edifica. Você pode comentar, mas edifica? Lembra que tem uma regra? Isso edifica. Tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, nisso ocupais o seu pensamento. O que eu estou falando é de boa fama? Edifica. Nossa, vai edificar toda aquela pessoa se ela souber que eu falei isso dela? Senão, não fale. Ah, os teens. Nossa, os teens vão lá, eles têm o jeito deles diferente, eles estão o jeito deles. Edifica o comentário? É de boa fama? Se não é, se tem algum problema, vai lá e fala com o teen. Mas não espalha. 5 coisas o Senhor odeia, não é isso? E a 7ª ele abomina. Qual é que ele abomina? Eu já gosto de ir lá na direto que ele abomina. É aquele que faz intriga,
Contenda entre os irmãos. Não é para isso que Deus chamou a gente aqui dentro da igreja. Não é para contendas. Tem um problema com o irmão? Chega no irmão. Eu tenho muito problema com o irmão. Chama o presbítero. Não é isso que a Bíblia fala? Presbítero, vai lá ajudar eu a falar. Vive em paz. Porque como é que o pessoal vai querer comer a nossa comida aqui se a gente aqui não se tolera? A gente precisa ser melhor, irmãos. Falo isso com humildade, porque eu me pego às vezes comentando. Vou ser bem sincera. Eu não gosto de alguma coisa, eu falo, nossa, eu não fico aqui falando, mas eu falo para minha irmã, Cláudia, você viu isso? Aí nós duas agora estamos numa vibe assim de, edifica, faz diferença. Se alguém vem falar com você de alguém, fala para ele, irmão, vamos falar com o pastor então, vamos comentar com ele, você precisa orar mais, vamos vir para a reunião de oração. Estou dando carona, viu gente? Conceição vem comigo, né Conceição? Quando eu vejo que eu estou precisando, vou para a oração. Jacinta também vem, ela vai embora comigo. A Cláudia passa pegando uma turma. Falei para a Cláudia, vamos orar pela igreja, pelo avivamento da igreja, não comentar, ser sal dentro do nosso saleirinho. Outra coisa, preserva, evita putrefação. A presença que você tem, evita o progresso do mal. Vamos começar aqui na igreja. Gente, está ali um grupo X, quando eu chego, eu evito a putrefação daquele grupo. Eu evito que aquela história apodreça, eu paro ali aquela história. Eu falo, para mal, chega aqui, vamos orar? Vamos dar a mão e orar? Porque é isso que Deus espera de nós, para a gente ser uma comida saudável para quem vem. Eu estou amando uma coisa que eu estou vendo na nossa igreja, gente. Eu sinto que a gente está tão... Pode ser que seja eu que tenha mudado, a pior das pecadoras, tá? Pode ser que seja eu que tenha mudado, mas eu vejo a gente tão mais unido, tão mais família. Eu gosto disso, eu gosto mesmo. Eu gosto de ver a dona Joana, dei carona para a dona Joana esses dias, soube mais da vida dela, eu gosto disso. Isso é bom. Então, quando eu estou, a minha presença faz o mal progredir, a fofoca aumenta, a crítica que não é construtiva, que não é segundo a palavra, ela aumenta, ou não, eu falo, vou parar, vou morar. Como é que eu tenho sido sal? Aqui dentro. Terceiro, o sal indica a pureza, é uma das funções dele. Lá no Antigo Oriente, você vê na revista, eles falam que a brancura do sal relembrava a pureza. Eficácia do sal. Então, aquilo ali é uma coisa. E agora, para que ele é eficiente? Bom, se ele perder a salinidade, ele é irrecuperável. Se ele não faz a função dele, ou seja, se a gente não está fazendo a nossa função, ele pode ser, a gente não serve para nada. O versículo diz, para nada mais presta, senão para lançado fora, pisado pelos homens. Ele é inútil, não serve. Somos úteis para o reino onde nós estamos? É condenado à destruição, é lançado fora para ser pisado pelos homens. E aí, para terminar, luz do mundo. Então, o sal é aquele... Eu fiquei pensando no seguinte, li na revista, e escutei várias pregações sobre sal e luz, que eu nem comentei aqui. Mas você já parou para pensar? O que a gente faz quando a comida está extremamente salgada? O que você faz? Vai, joga fora. Sabe de uma coisa? A gente tem que parar de se colocar aqui, às vezes. Oi? Põe batata? Mas se põe batata, se tiver muito salgada. Mas é o seguinte, se um salgado jogar não resolver a batata, a comida não fica saborosa com excesso de sal. Por que eu estou falando isso? Excesso de mostrar que a gente é extremamente santo, puro e a gente não peca. Sabe uma coisa? Tipo assim, eu falo aqui para os irmãos, de verdade, eu sei que já passou do horário, mas pessoal aqui. Olha, Deus tem misericórdia de mim de eu vir aqui dar aula. Não pensa você que eu saio por aí fazendo altos pecados públicos, não é isso, não é nada disso. Mas Deus tem misericórdia de mim, porque só eu sei a luta que eu tenho para fazer minha devocional. E vim aqui falar para vocês fazerem, para eu falar, vem na reunião de oração, se eu não vim, eu nem falava, você vê que eu nem convidava. Só Deus sabe, eu estou aqui por misericórdia de Deus. Eu lembro daquela música, e mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, eu sou pó, mas com tudo que há em mim, com esse resto de pó que tem, eu vou confessar que Jesus é o Senhor, eu vou dizer que todo joelho vai se dobrar diante dele, mas eu sou pó, eu tenho noção disso. Porque às vezes se a gente aparenta, ou fala, ou afasta as pessoas com a nossa extrema
E a santidade, ela é refletida no sal e na luz. Eu não preciso dizer. Toma cuidado. Sal demais estraga a comida. Talvez a batata ajude, mas pode estragar a comida. E para finalizar, a luz. A luz deve ser vista. Como é que você pode esconder uma cidade? Não esconde, se está na luz. Ela dissipa as trevas, depois vocês leem lá. Avisa do perigo. Luz, e luz para os meus caminhos, Salmo 119. Não é isso que fala? A luz, ela é luz para os meus caminhos. Ela mostra o caminho, ela é guia. Ela brilha no mundo, a gente tem que fazer isso. O resultado da luz. Outros podem ver as nossas boas obras, mas o que eu achei mais legal. Outros podem glorificar ao nosso Deus no céu. Não é para você a sua luz. Ela só reflete... Sabe aquele negócio lá da... Roberto vai saber explicar melhor. É a lua que não tem luz própria, não é? Mas ela brilha, porque a luz não é dela. É isso aí, a gente não tem nada que se gloriar. Esse é o William Wilberforce, que é de 1759, um político que queria muito, assista o filme dele, que é muito bom, ele queria muito ir para a vida missionária, ser pastor. Deus falou, não, você vai para a política. E ele foi na Inglaterra, um cara que, olha a frase dele, o Deus Todo-Poderoso tem colocado sobre mim 2 grandes objetivos, a supressão do comércio escravocrata e a reforma dos costumes. E ele ajudou no fim da escravidão. Foi extrema. Ele pega um navio, bota o pessoal rico no navio, né, pastor? Você já assistiu o filme dele? E ele leva justamente num navio negreiro, para eles sentirem o cheiro. É fantástico, assiste. E outro, o bar, parece que no final deu uma tal, mas ele começava as composições deles sempre com JJ e no final SDJ. JJ significa Jesus me ajuda, no começo das composições, e no final, somente a Deus a glória. Foram influentes na sociedade? Foram. Esse aqui ajudou a acabar com a escravidão. Não era pastor, era um político. Esse aqui, não precisa nem falar quem foi Bar, né? E eu? Que diferença que eu vou fazer de sal e luz na sociedade? Vamos ficar em pé e vamos agradecer? Desculpa ter passado do horário, porque a gente começou um pouquinho atrasado. Vamos orar? Vamos pedir para Deus ajudar. Tipo o Bar, Deus ajuda. Deus, JJ, Deus ajuda, porque a gente não é capaz, mas Deus nos ajuda. Amém? Senhor, obrigada pela tua palavra. Obrigado porque a gente aprendeu um pouco mais sobre ser sal e luz na sociedade. Nos ajuda como igreja a mandar missionários, verdadeiros cristãos, Senhor, que vão fazer diferença nas suas profissões na sociedade. E que em tudo o Senhor esteja dirigindo a cada um, ajudando e dando luz, para que Ele seja luz e para que seja sal. Perdoa os nossos pecados, sabemos que somos pó, mas nos ajuda, Pai. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, hoje foi a lição 4. Semana que vem não falte para a lição 5. Semana que vem